Fala meu herói, tudo bem? Aqui é Litelton mais uma vez e no vídeo de hoje eu quero conversar com você quais são os três pilares fundamentais que eu utilizei para conseguir pedir demissão, montar meu próprio negócio e fazer a minha carreira alavancar. Os três pilares que eu vou trazer para você, eu tenho certeza que você vai poder fazer rapidamente o seu negócio dar uma melhorada, que são o seguinte. Primeiro, a forma com que você pensa, o seu mindset. Eu vou contar como foi que essa minha história aconteceu e como os meus pais influenciavam demais nas decisões que eu tinha e no modelo que eu vim representando ao longo da minha história. Ele sempre dizia, quem não deve, não tem. Sim, você não entendeu errado não. Não é quem não deve, não teme. Para ele é quem não deve, não tem. Significa dizer que para que ele conseguisse comprar a casa, comprar o carro, os móveis, ele tinha que parcelar no máximo de vezes possível para então conseguir comprar tudo que ele queria. E minha mãe tinha uma estratégia que era: educação é a única forma de salvar qualquer pessoa de qualquer situação de risco. Então a gente era obrigado a estudar muito para poder então se diferenciar, se destacar e não se envolver naquelas situações. O segundo é como atrair novos clientes. Se você não tiver novos clientes, você também não vai conseguir fechar novos contratos. Então eu vou contar o que foi que eu tive que fazer para jogar todos os meus clientes fora e começar uma carreira novinha atraindo novos clientes, e também o processo de conversão de vendas, porque não adianta você somente atrair o cliente, você tem que ser muito bom nesse processo de usar táticas de vendas para converter ele em dinheiro, em contrato. Mas antes, deixa eu contar um pouco da minha história para você. Eu trabalhava numa grande instituição, afinal de contas eu tinha estudado, eu queria trabalhar, seguindo os modelos, numa grande instituição. Tinha tudo que minha mãe queria, tinha carteira assinada, tinha 13º, tinha previdência privada, tinha plano de saúde. No início foi muito bom, lá pelos 3, 4 anos eu estava muito empolgado, muito motivado, mas depois a energia começou a cair e aquela vontade de empreender, de fazer o que eu queria, o que eu amasse, estava voltando a me incomodar. Eu pensei no seguinte: eu precisava dessa vez, e dessa era a última vez que eu ia de fato apostar em fazer aquilo que eu amasse. E eu me recordo que eu precisava então ter um plano, afinal de contas eu não podia pedir demissão de uma hora para outra. Eu tinha um custo já a pagar, tinha parcelas de carro para pagar, tinha condomínio, agora eu tinha esposa, então os custos vão aumentando consideravelmente. Então eu bolei um plano. E o plano era o seguinte: eu vou pegar e criar alguma coisa que eu possa conciliar com o emprego que eu tenho, até eu conseguir faturar um valor que me mantenha, pelo menos o valor do meu salário um pouco mais, e isso pudesse me dar a segurança que eu precisava. E assim eu fiz. Eu peguei um conhecimento que eu tinha, eu já gostava, nessa empresa eu já estava trabalhando com algumas consultorias, com alguns treinamentos, peguei um conhecimento que eu já tinha e fui então colocar ele em prática. Até o dia que eu cheguei, com um ano depois, mais ou menos um ano, eu já estava faturando o dobro do meu salário e eu decidi que eu romperia definitivamente aquele modelo mental imposto por meus pais. Eu tinha tomado a decisão que eu não mais trabalharia para ninguém a não ser para mim. E aí chegou o dia de pedir a tal demissão. E aqui para nós, não é um dia muito simples não é um dia muito fácil não. Você pode até se preparar, mas chega uma hora que você respira fundo e diz: rapaz, é isso mesmo que eu vou fazer. Mas eu estava tão convicto, e eu comecei a crescer, estava viajando para o Brasil inteiro, fazendo treinamento, fazendo palestras, praticamente sem agenda para mais nada, inclusive para cuidar da minha esposa e do meu filho. Alguma coisa me dizia que eu não estava no caminho certo. E olhe que para mim era um sonho aquilo ali. Imagine que situação que eu tinha. Simplesmente eu recebia os e-mails, recebi um e-mail dizendo: Litelton, você tem que atender tal empresa, em tal lugar, em tal dia, e o valor que você vai receber é esse. Eu não tinha que prospectar, eu não tinha que vender, eu não tinha inadimplência, eu só tinha que organizar a minha agenda. E era exatamente esse erro que eu estava cometendo. Parece bom você ser muito demandado, mas em algum momento eu percebi que aquele estava sendo o meu segundo grande erro. Eu não estava ali sendo um empreendedor. Eu não estava ali trabalhando
desenvolvendo a minha empresa. Eu estava ali sendo um empregado com CNPJ. Sim, eu recebia a ordem, a agenda não era montada para mim, os clientes não eram meus, o processo de venda não era meu, o processo de relacionamento não era meu, e simplesmente eu executava a ordem de um chefe. Só que agora, em vez de ter carteira assinada, eu tinha um CNPJ. 6 meses, quase um ano, isso remoendo dentro de mim, até o dia que eu tive que criar coragem e romper esse padrão. E para romper esse padrão significava abrir mão de quase 80% da minha receita. E aí eu fui perceber que eu não sabia esses meus 3 pilares. Eu não tinha forte esses 3 meus pilares que hoje eu tenho. Primeiro pilar que eu já falei para você, eu não tinha um mindset de empreendedor. Eu tinha um mindset de profissional liberal, de empregado, mas com CNPJ. O segundo, eu não sabia atrair clientes, eu já falei para você isso. E o terceiro, eu não fazia conversão de venda, eu não sabia vender. E tudo isso, e esses 3 pilares juntos, foi que eu percebi que eu precisava fortalecer muito na minha vida. Hoje eu consigo organizar a minha agenda, sabe por quê? Porque a agenda é minha. Eu consigo atender melhor os meus clientes, porque o cliente é meu. Eu tenho um relacionamento direto com ele. E foi aí então que eu desenvolvi um método, e esse método eu chamei um método Hero, que é um método de como a gente pode empreender como um herói. Tá? Porque eu fico brincando que ser empreendedor nesse país é um ato heróico, né? Mas sobre essa metodologia eu vou contar para vocês em um outro momento, em um outro vídeo, eu vou mostrar como é que ela também pode de repente te ajudar nesse desafio de ser empreendedor. Se você for um pouquinho ansioso, você pode acessar o site www.imersãohero.com.br, lá tem algumas dicas. E é o seguinte, gente, eu vou ficar por aqui para o texto não ficar muito longo, o vídeo não ficar muito longo. Então se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, coloca um comentário aqui embaixo. Se você gostou, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal e dar um like aqui pra gente poder saber se esse conteúdo tá bacana, se tá valendo a pena pra você e se a gente deve reproduzir mais alguma coisa, ok? Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.